Hoje, o Saúde e Fé fala sobre tipos de cicatrizes. Com diferentes formatos, tamanhos e espessuras, as cicatrizes são resultados, minha gente, de uma lesão e não precisam ficar ali para sempre. Existem muitos mitos e muitas perguntas sobre esse assunto e quem vai conversar com a gente sobre esse tema é o nosso grande amigo, médico cirurgião plástico, o Dr. Eurico Santiago. Dr. Eurico, bom dia, bem-vindo mais uma vez. Saudade do senhor estar já. aqui. Sim, um convite sempre aceito. O senhor esteve aqui falando outro dia sobre queimaduras, né? Queimaduras. Isso. Um dos resultados das queimaduras pode ser cicatrizes, né? Sempre terá uma cicatriz numa queimadura. Na verdade, assim, acho que a regra geral é a gente sempre tem uma cicatriz para a gente recordar em alguma parte do corpo algo nos aconteceu, doutor. É uma cicatriz para a gente chamar de estimação, né? Doutor, vamos sentar. Doutor. Obrigado. Vamos falar um pouquinho sobre tipos de cicatrizes. Então, talvez para definir, para a gente entender, o que é uma cicatriz? É o resultado do quê? Então, toda lesão, Frei, na pele, ela causa uma ferida. E essa ferida vai deixar uma cicatriz. Então, a cicatriz ela é um resultado de algum trauma na pele, que às vezes é cirúrgico e às vezes não é cirúrgico. Pode ser reto, como pode ser não reto. Entendi. O senhor falou aqui outro dia sobre queimaduras. Uma queimadura pode deixar uma cicatriz? Sim. E elas deixam várias cicatrizes. As queimaduras de primeiro grau costumam não deixar. Mas de segundo grau para frente, pode deixar sem cicatrizes. Deixam aquela marca. Eu fiz a abertura do programa, elas podem desaparecer, ou seja, uma das boas notícias que a gente adianta, depois a gente fala sobre os tratamentos, mas elas podem desaparecer, doutor? Eu posso tirar uma cicatriz? Uma cicatriz nunca vai desaparecer completamente. As queimaduras de primeiro grau podem desaparecer, que elas deixam uma cicatriz temporária, mas cicatrizes sempre ficarão para sempre. Por que quando a gente é pequeno, doutor, a gente vai a injeçãozinha para defender daquelas doenças da época, sempre onde aplicam a injeção deixa uma cicatrizinha? Na verdade, a vacina da BCG contra alguns tipos de tuberculose, ela deixa uma cicatriz, porque ela lesiona bem profundamente o músculo, faz uma retração. E hoje, antigamente, sim, era preconizado, tinha que ter essa cicatriz para confirmar que tomou. Olha só. Hoje não, se não formou uma cicatriz, se não formou uma pápula, não necessariamente foi aplicado, não precisa mais formar. Então é o tipo de vacina que foi feito, não foi um erro, digamos, de quem aplicou? Não, a vacina da BCG deixa cicatriz. Olha só que interessante. E o bonito do programa, como você já sabe, é quando a gente traz algumas fotos. Eu faço questão de trazer algumas fotos, o doutor traz aqui, a gente explica, para que você também tenha visualmente uma compreensão maior do tema. Doutor, vamos mostrar para quem está em casa aí o nosso programa aqui, Saúde e Fé, um programa que mostra as imagens, comunica. Então, doutor, assim, tipos de cicatrizes, agora a aula é sua, doutor. Então, nós temos toda lesão no corpo, ele pode deixar algum tipo de cicatriz. Então, aqui, primeiro, nós temos uma cicatriz que é chamada de atrófica. O que é atrófica? É quando esse tecido que era plano, ele entra um pouquinho. Então, por exemplo, a cicatriz da BCG, que acabamos de falar, é uma cicatriz atrófica, porque é um buraquinho na pele. As cicatrizes de acne, de espinhas, por isso que não pode apertar as espinhas. Pode deixar cicatrizes, manchas, marcas pelo rosto, principalmente no corpo. O senhor é cirurgião plástico, por que não pode apertar? Porque quando está lá, parece que ela está madura, parece que ela está dizendo assim, aperta, 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 não pode. Porque tem que deixar estourar sozinho? Sim, ou às vezes nem estouram as lesões de acne e espinha. Mas, como eu disse no outro programa, a nossa pele já tem bactérias próprias. Então, as infecções, na hora que você aperta, causa uma lesão, pode entrar uma bactéria e causa uma infecção muito maior. Abre uma porta aí. Sim, e nós temos no rosto, por exemplo, que é onde a maioria das pessoas querem apertar as espinhas, uma comunicação com o cérebro. Então, pode, por exemplo, causar uma infecção na pele, uma meningite. Uau, né? Então, temos as atróficas. Aí nós temos essa aqui, que é tão temida, né? O queloide, que é uma cicatriz anormal, tá? Não é uma cicatriz esperada em todo mundo. Então, algumas pessoas têm esse tipo de tendência. É uma cicatriz que, quando você tem uma linha, ela cresce tanto, como se fosse aquele bolo que saiu da forma. Cresceu demais. Então, ele sai dos limites. Quando a gente tem assim um corte, doutor, assim as plaquetas já vão direto lá para estancar o sangue, etc. O queloide acontece
quando tem plaqueta demais, não deu conta, extravasou, o próprio organismo que é muito rápido em cicatrização, como é que é? Então, todas as cicatrizes é o resultado do nosso próprio corpo. Então, algumas pessoas, como eu expliquei, algumas etnias, como por exemplo os negros e os asiáticos, têm maior tendência a fazer queloides ou cicatrizes hipertróficas, por exemplo. As plaquetas, elas são as primeiras células, elas chegam para tamponar aquele sangramento, para bloquear. Mas não são só elas. Na verdade, essa ação são dos músculos, das miofibrilas, dos fibroblastos. Entendi. Os fibroblastos são as chave de todo o processo de cicatrização. É uma palavra difícil da medicina, mas elas são um segredo. Então é o excesso. Tudo que é em excesso causa problema. Entendi. Nós temos que ser moderados. Mas assim, tem cicatrizes que formam isso ou tem cicatrizes que não formam isso? Sim, não é todo mundo que vai ter. Pode ser que às vezes o mesmo acidente, em pessoas diferentes, um pode ter uma cicatriz normotrófica, o outro pode ter um queloide, um outro uma atrofia, o outro uma hipertrófica. Na mesma perna, no mesmo estilo, é o nosso corpo que reage. Olha só. Então nós temos a atrófica, queloide e agora a hipertrófica, o senhor já até adiantou, doutor. Isso, elas são parecidas no primeiro momento, mas a hipertrófica é uma cicatriz anormal, mas que a gente consegue controlar. O nosso corpo, ele vai lá, está em excesso. Opa, solta o sinal, ela para naquele limite, ela é um pouco mais elevada, mas ela pode regredir, ela pode deixar de ser uma cicatriz hipertrófica e voltar a ficar uma cicatriz normal. Diferente do queloide. O queloide não, ele não regride. Se instalou ali, ficou. Fica. O que é uma contratura, doutor? Então, a contratura pode ser um resultado de uma cicatriz anormal das queimaduras. Olha. Por exemplo, qual é o problema de ter uma contratura na pele? Em locais de dobra, como por exemplo a região da axila, a região do pescoço, depois que você sofre uma queimadura, se tiver essa contratura, você pode inclusive não conseguir respirar. Olha só. Porque essa contração é tão excessiva que tampa as vias aéreas. Ou às vezes você vai deixar de ter uma função de um órgão como os braços para trabalhar, porque a queimadura bloqueia esse movimento que a gente chama de abdução do braço, de abrir o braço. Okay. Então essas contraturas são resultado geralmente de queimaduras. Mas isso já é mais interno, já é um problema mais interno, doutor? Ele é interno, assim como toda aquela camada da pele e as ações das cicatrizes, elas são totalmente internas, mas geralmente nas regiões de dobra. As contraturas causam esses problemas. E a normotrófica? Toda cicatriz, toda cirurgia deixa uma cicatriz. E ela pode ser aquela que a gente fala, olha, minha cicatriz está linda, está ótima, é invisível. Ela é normotrófica. Branquinha, plana, lisa. Numa cirurgia, vocês médicos vão fazer a famosa sutura, etc., né? O costurar, né? Como se diz assim. Isso entra na normotrófica, doutor? Não. Ou não? Na verdade, todo o processo cirúrgico, nós, cirurgiões plásticos ou cirurgiões gerais, cirurgiões de qualquer especialidade, sempre tenta e objetiva fazer uma cicatriz linda, bonita, sem tensão, para ela ficar normotrófica. Mas, como eu expliquei, depende do corpo, do organismo daquela pessoa. Às vezes a gente até já sabe, ela já tem uma tendência a queloide, aquela paciente. Então, mesmo perfeita, vai fazer um queloide, porque o corpo age em excesso. Dessas todas aí, doutora Cíntia, a gente tem muitos produtos no mercado que, de repente, as pessoas, olha, use isso, tem propagandas, etc., porque se você tem alguma cicatriz, vai lá para ajudar, para amenizar, para esconder, para tirar. Isso acontece? Tem algum produto que vai tirar essa cicatriz, essa marca aqui da normotrófica ou uma hipertrófica, doutor? Existe ou não? As pomadas. A pomada, cremes, exato, cremes, etc. Não existe. Não existe. É lenda. É marketing, é venda. Sério? Sério. Rimou até. Lenda, marketing é venda. Nós chamamos, na medicina, em alguns termos, como perfumaria. Ou seja, só dá um glamour, mas não faz efeito nenhum. É passageiro. Tá? Então, por exemplo, esses cremes que vendem em comercial de televisão não funcionam. Tá? O que funciona, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o tratamento efetivo, alguns remédios existem sim. Que é o tratamento de dentro para fora, é isso? Isso, a gente vai, na verdade, tentar bloquear o que está em excesso. Tá. Então, esses são os tratamentos efetivos.
Os cremes, eles melhoram a hidratação da pele, eles favorecem, mas não porque eles vão melhorar a cicatriz, mas é porque, na verdade, é um conjunto, vitamina C, vitamina E, isso tudo é benéfico para a pele, mas não para tirar uma cicatriz. Então, ou seja, quando você ouve uma propaganda de um produto, de um creme, etc., para cicatriz, duvide. Pode até comprar, pode até investir o seu dinheirinho lá, mas vai hidratar a pele, vai fazer um monte de coisa, menos é a questão da cicatriz, doutor. Não vai sumir. Não vai sumir. Não. Né? Por exemplo, fez uma cirurgia e vai usar este produto. O resultado no final de um ano é o mesmo. Mas faz bem para o nosso corpo, tudo, porque a gente sente que está mais bem cuidado. Exato. Assim, a pessoa pode olhar de um jeito diferente. Talvez o que vai esconder é uma boa maquiagem em cima. O que é isso, doutor? Então, nós temos aqui, num braço, uma cicatriz, diversas características, né? Então, provavelmente foi uma queimadura ou um cisto de sebo que às vezes eclodiu, explodiu, fez um queloide nesse centro. Você vê aqui uma margem totalmente branca, que é uma atrofia, né? E nós temos aqui um pouco de hipertrófica. Então, às vezes, uma lesão só causa diversos tipos de cicatrizes. Entendi. A pessoa perde a sensibilidade aqui ou não? Não. A inervação continua por baixo. A inervação continua. Geralmente, os queloides são dolorosos. Então, são cicatrizes que não melhoram, ficam coçando bastante, são vermelhas e são dolorosas. Doutor, aqui teve uma situação de uma cicatriz, um processo que a gente não sabe, talvez uma queimadura, etc. Mas assim, eu posso fazer uma cirurgia em cima disso para amenizar? Porque a pessoa, de repente, tem aquela marca, aquela cicatriz no rosto, ela não se vê bem no espelho, ela briga com o espelho, ela autoestima baixa, etc. Tem como tirar isso, doutor? Por exemplo, às vezes você foi mordido por um cachorro. Por isso, né? E fez uma cicatriz que você não acha bonita. Aí você procura um especialista e não é um queloide. Quando não é um queloide e é só porque é uma cicatriz torta, sim, nós podemos corrigir e deixar uma cicatriz reta. Ok. Mas sempre vai ter uma cicatriz. Tá. Não vai sumir. Agora, nos casos de queloide, o tratamento que é isso daqui? primário, o primeiro tratamento não é a cirurgia. Existem outras tentativas. Por quê? Isso aqui é uma ação tão excessiva do corpo que qualquer processo, inclusive uma nova cirurgia, vai causar um novo e, na maioria das vezes, de acordo com a literatura e de acordo com a minha experiência pessoal, maior. Maior. Então, nós temos que primeiro tratar essa pele, o profundo dela, com outras tentativas, outras técnicas, antes de submeter uma cirurgia nova. Olha, é interessante porque, de repente, quem gosta de ter uma cicatriz exposta, que de repente é motivo até de gozação, de bullying ou de chamar muito a atenção, ou seja, mas antes de você querer submeter algum procedimento, uma solução, busque um bom médico, busque um bom profissional, porque às vezes, como disse o doutor Eurico, que ele foi muito honesto, né? Ou seja, médico aqui, ele tem esse compromisso, temos um compromisso com a verdade, de repente, assim, na busca de querer melhorar isso, pode fazer uma outra pior, né, doutor? Sim, é muito provável que um queloide fique até o dobro do tamanho. Doutor Eurico, por favor, entre aqui em nossa... Hoje é um dia muito especial, doutor. Amanhã, o senhor é muito devoto à Nossa Senhora? Sim. Muito devoto, Nossa Sim, Senhora? minha mãe. Aprendi com a minha mãe. Aprendi com como é que é o nome dela? Ana Santiago. Um beijo para ela também, doutor. E tipos de cicatrizes. A gente está vendo um movimento muito grande aí, doutor. Assim, a gente anda pelas rodovias, a rodovia Dutra em especial, a gente vê um movimento tão grande de peregrinos caminhando, né, fazendo aquele amor, aquele sacrifício. Ou seja, e muita gente vem até aqui com os pezinhos inchados, calos. Isso também provoca cicatrizes, doutor? A planta do pé geralmente tem uma cicatriz mais invisível. Tá. Ela tem uma cicatrização melhor. Mas o calo é uma cicatriz excessiva. Mas também é uma forma de proteger. Porque do excesso de atividade que aquela pessoa faz, porque aquela é a profissão dela, o deixa um calo para proteger de novas dores, inclusive. O senhor, como cirurgião plástico, doutor, ou seja, para os devotos, romeiros e peregrinos, assim, que acorrem no santuário, estão vindo aqui, mas assim, sentam e rezam, se emocionam na casa da mãe, e aí o pezinho fica inchadinho. O que pode fazer para amenizar essas bolinhas, essas cicatrizes, assim? Ter deixar na água, o que fazer? Então, nestes casos,
Primeira coisa, em tudo na medicina, prevenir, para não acontecer. Então, a primeira coisa, às vezes, é comprar uma palmilha mais adequada. Não usar chinelo aberto atrás, porque isso causa muitas lesões também no calcanhar. Então, usar uma palmilha confortável. O que você pode fazer? Deixar o seu pé de molho numa água morna, porque dessa forma os vasos vão melhorar a circulação e levantar sempre o pé. Então, acabou uma caminhada excessiva, deixe as pernas para cima, se você pode, claro. Então, é isso que eu posso recomendar. E sempre ficar de olho entre os dedos para saber se não tem feridas. Porque, às vezes, as micoses, pacientes diabéticos, têm muitas lesões no pé que causam algumas cicatrizes anormais, inclusive. Essa é uma dica para você, Romero, que está chegando aqui, que está vindo para cá e, de repente, quer fazer sua homenagem à Nossa Senhora e, de repente, voltar para casa também, assim, sem muitas lesões. Só amor no seu coração, viu? O senhor falou de tratamentos aí das cicatrizes, ou seja, que a gente tem que duvidar um pouquinho desses cremes e pomadas que a gente encontra, que somos bombardeados todos os dias nas propagandas, enfim, mas existem outros tratamentos. Sim, existem vários tratamentos para as cicatrizes. Como eu falei agora, primeira coisa é tentar evitar uma cicatriz excessiva. Então, toda vez que um cirurgião vai, ele tenta fazer com menos trauma possível, sem machucar aquela pele, pontos mais bem aproximados. Então, a gente sempre tenta deixar a melhor forma possível. Tá? E o que a gente pode evitar no tratamento mesmo? Hoje, a gente pode usar algumas placas de silicone que elas vão ficar sobre a cicatriz, fazendo uma compressão. Então, essa medida compressiva, assim como as pessoas usam as meias compressivas para evitar inchaço, melhora a circulação, então deixa aquela cicatriz mais adequada e também melhora a circulação do sangue para chegar mais oxigênio naquele local. Então, as placas devem ser utilizadas não o tempo integral, não 24 horas por dia, 12 horas durante o dia, tira à noite para a pele respirar. Medicamentos, você falou também que tem... Sim, aí nós temos alguns medicamentos, por exemplo, nas cicatrizes queloidianas, os queloides, a gente usa corticoide. Então, pode aplicar um corticoide dentro daquela lesão. O corticoide ele é um anti-inflamatório, que é aquela excessividade toda do nosso corpo para tentar bloquear. Mas tem que tomar cuidado, porque ela pode, às vezes, o corticoide ser tão excessivo também que causar um buraquinho, as atrofias, deixar muito branca, aquela cicatriz fica diferente. Ou seja, um tratamento com um profissional e o medicamento, a prescrição é ele que vai determinar, doutor? Isso. E hoje, por exemplo, aquelas pessoas que sabem que vão ter queloide, a gente tem uma nova terapia, que é, por exemplo, a toxina botulínica, o Botox. Porque como é ação de músculos que vai excessivamente, a gente usa para prevenir essa ação excessiva também. Então é uma nova diretriz que acontece hoje. Mas nada de fazer essa toxina no quintal da casa. Não, tem um profissional. Doutor, perguntas estão chegando aqui, as pessoas querem interagir conosco. É a Yara Diniz, de Andradina, São Paulo. Bom dia, Yara. Deus te abençoe. Que bom que você está conosco, Yara. Com quanto tempo a cicatriz chega no seu resultado final? Pergunta a Yara, doutor. Excelente pergunta, Yara. Então, a cicatriz, ela chega a atingir 90% do que era antes em um ano. Então, depois de uma cirurgia, quando que eu vou receber a alta, doutor? Depois de um ano, porque é quando a gente consegue terminar de ver como é que está a sua cicatrização, por fora e por dentro. Então, geralmente, com 2 semanas, ela está um pouquinho mais firme, já tem 30%, 70%. Com 3 meses, 70%. Em um ano, 90%. Nunca chega a 100% do que era antes aquela pele. Entendi. Wendel de Carvalho, de Salvador, Bahia. Obrigado, Wendel. Deus te abençoe. Bom dia para você, meu querido. O que são fitas de compressão? Pergunta o Wendel, doutor. Olá, Wendel. Excelente pergunta. Nós temos as fitas, que são as malhas, e tem as placas de silicone. Por exemplo, um paciente que sofreu uma queimadura, que fica, para evitar que seja excessiva, faça uma contratura, você pode usar uma malha de compressão, porque não dá para colocar a placa de silicone no corpo inteiro. E ela deixa mais firme aquele local, bloqueia algumas ações para que chegue mais oxigênio, a cicatriz fique melhor. Isso é por um tempo? Por um tempo, por um tratamento, não pode usar para sempre. Entendi. Mais uma pergunta aqui, chegando no nosso Saúde e Fé. A Natália Oliveira, que é de Campinas, São Paulo. Bom dia, Natália. Deus te abençoe. Que bom que você está conosco, assistindo aqui o Saúde e Fé. Não só assistindo, mas participando, né, Natália? Frei, doutor, bom dia. Minha cicatriz fica sensível no frio.
dói às vezes. Isso é normal? Pergunta a Natália. Sim, pode acontecer. É normal. Eu falei que o queloide geralmente é uma cicatriz que dói. Mas as cicatrizes normais também podem acontecer isso, porque elas nunca serão mais igual àquela pele. Aquela pele nunca volta a ser 100%. Entendi. Então, os nervinhos naquele local às vezes falham. No frio, nós ficamos mais sensíveis e pode sim causar um pouquinho de dor, desconforto, na verdade. Entendi. Dor excessiva, fique atenta, procure seu médico. Mais uma pergunta aqui, como vale a pena perguntar. A Amélia Paulo, de Bragança Paulista. Bom dia, dona Amélia. Deus abençoe. Que bom que a senhora está conosco. Se eu fiz uma cirurgia e a cicatriz não ficou boa, quer dizer que qualquer cirurgia que eu fizer, não terei também boa cicatrização? Pergunta. É uma pergunta lógica, matemática aí. Olá, Amélia. Não. Parece lógico, né, que 1 mais 1 seria igual a 2, mas não. Dependendo da região do corpo, às vezes você tem cicatrizes piores. E dependendo de como foi o mecanismo, se foi uma cirurgia, por exemplo, de emergência, como é que foram os fios que foram utilizados, se teve alguma coisa embaixo dessa pele, às vezes alguns órgãos, pode ter uma excessividade. Não significa que será sempre assim. Existe algum tipo de alimento que ajuda no processo de cicatrização ou, como o senhor vai dizer agora, toda alimentação saudável ajuda? Sim, existem alguns alimentos, mas o que nós temos que priorizar sempre é os legumes, as verduras. Elas atuam em nosso benefício. Aquelas que têm, por exemplo, vitamina A, vitamina C, também são benéficos. Então, todos os alimentos saudáveis, sim. Agora, pelo contrário, óleos, gordura, fritura, salgados, esses podem prejudicar a sua cicatrização. Porque você tem que potencializar o teu corpo tem que reagir. Cicatrização é a reação do corpo. Então, se você está deixando nutrientes pobres, né, as consequências também são isso. Wilson José, de Campos do Jordão, São Paulo. Obrigado, Wilson. Deus te abençoe. Bom dia para você, meu querido. Qual é a área do corpo que tem pior cicatrização, doutor? Olá, Wilson. Então, geralmente as regiões de dobras. Ombros, joelhos, cotovelos. Então, onde nós temos articulações, geralmente são cicatrizes piores. E onde tem melhor? Nas pálpebras. Então, por exemplo, a cirurgia de pálpebra é uma cirurgia que quase não deixa cicatriz, mas é a melhor pele. Blefaroplastia. Blefaroplastia é a melhor pele que nós temos, então deixa uma cicatriz mais perfeita, mesmo que não seja tão bem feita. Entendi, olha só. Gente, que alegria a gente poder receber um grande profissional que nos esclarece, que nos orienta, que previne de doenças, e hoje o assunto foi cicatriz, que a gente tem assim, as marquinhas que recordam as cicatrizes, os processos aí de amadurecimento da nossa própria vida. Importante assim, buscar sempre ajuda, tem tratamento, graças a Deus, e é por isso que a gente brindou você hoje com esse programa, viu? Tivemos a alegria de conversar com o Dr. Eurico Santiago, nosso médico cirurgião plástico. Quem quiser entrar em contato, pode anotar o telefone, gente, 11 23 21 03 12, ou também 11, está na tela, 97734 7736. Vou repetir esse último. 11 97734 7736 aqui para você entrar em contato. Doutor Eurico, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Que Deus abençoe. É uma honra sempre recebê-lo aqui, doutor. Para mim também. E volte sempre, viu? Sempre que puder, estarei aqui com vocês.